Para mim, o trabalho sempre está no outro. Trabalhar é resolver um problema para uma pessoa. Sim. Às vezes a gente está empregado, a gente não trabalha. Se eu não sei o problema que eu resolvo para alguém, eu só estou me ocupando. Posso ter um salário, porque eu estou dentro de uma instituição muito grande, me paga por hora. Mas trabalhar, eu não estou trabalhando. Eu só trabalho quando eu sei que eu estou resolvendo um problema para alguém. Eu vejo, no caso dela, uma importância tão grande no outro que ela consegue chegar num grau de maturidade para dizer: se eu me envolver tanto com o problema dele, eu não vou conseguir ajudar ele. Exatamente. É igual o bombeiro, quando ele vai salvar alguém que está se afogando. Sim, sim. Se ele for direto abraçar a pessoa vai se agarrar nele de um jeito que ela morre afogada junto. Então ele joga a boia primeiro, tem um jeito de pegar. Então, para mim, ela não precisa esquecer do outro, que eu acho que o médico tem muito esse lado humano. Mas ela pode entender que se eu entrar no mesmo nível dele e me humanizar no problema, não nele, no problema, aí eu não vou conseguir exercer minha função para ajudar ele. Então, eu não me igualar na altura dele me faz, aí sim, de fato, ajudar ele. Mas, nesse ponto, eu acho que ela está sendo até mais humana para poder entender isso. Beleza, mas eu vou dar um exemplo do que aconteceu na história dos líderes. Em função dessa estratégia de precisamos de pessoas para tomar decisões difíceis, a gente passou a contratar líderes capazes. Inclusive em entrevistas de emprego isso era muito comum, né? Davam uma situação problema para ver o quanto as pessoas iam pender para os resultados e não para o humanismo. Mas aí ele esqueceu de fato humano. Exatamente. Aí ele tá errado. E com o passar do tempo... E eu vi muito disso, isso acontece pra caramba, E Lucas. com o passar do tempo, a gente tinha um volume de pessoas que racionalizava muito bem e que tomava as decisões baseadas nessa razão, e isso foi realmente desumanizando. Desumanizou ele. Esse cara parou de trabalhar, na minha opinião. Cara, ainda não. Tem muito... Não, eu falo assim, ele não exerce mais a função do trabalho. Ele tá lá, mas ele vai ficar infeliz. Óbvio que tem vaga para ele, óbvio que a empresa vai pagar, mas se a gente for pro cerne da palavra trabalho, este cara não está trabalhando mais. Eu gosto de provocar muito esse risco, porque agora a gente vê alguns casos pipocando disso. Teve um caso agora de 2 médicas, né, que fizeram chacota de um paciente que estava gritando e tal, e elas fazendo um videozinho. Esse é o risco que nós temos diante desse processo de massificação. Essa pessoa virou uma máquina. Ela virou uma máquina. E agora, com IA, a máquina vai substituir. É a primeira que a máquina vai substituir esse tipo de gente. Porque ela não tem humanização. Exatamente. E engraçado nessa questão de formação de líderes, né? Porque existe, na sua opinião, uma coisa que ela é eminentemente da pessoa, da índole, ou você ter empatia genuína com a outra pessoa para você, de fato, ter uma liderança humanizada, é treinável? O cara adquire ou, de fato, tem a ver com o que a pessoa é? Cara, a gente tem na casa dela? A gente tem os 2 cenários. A gente tem pessoas que têm mais facilidade, então existem características e traços que são dos traços de personalidade dessa pessoa, e a gente tem também traços que são adquiridos ao longo da vida. Hoje, a gente sabe que dá para modular, dá para aprender, dá para desenvolver. Agora, tudo que tange a comportamento leva mais tempo, é um processo mais complexo. Então, não mudamos uma cultura num estalar de dedos, né? Não existe uma fórmula mágica para isso. Existe um processo que muitas vezes é longo. Então, a empatia é um traço também. Tem pessoas... A minha esposa, ela é psicóloga clínica, eu sou psicólogo em outra vertente. A escuta dela é muito mais profunda que a minha escuta. Então, ela tem um olhar empático que ela vem desenvolvendo e trabalhando, que já era um traço dela, mas que ela amplificou ao longo da carreira dela, diferente do meu. O meu é mais processual, o meu tem um olhar um pouco diferente do dela. Mas isso também pode ser desenvolvido, isso também pode ser amplificado, sem dúvida.